Boa tarde a todos novamente. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos. Agora nós daremos continuidade ao nosso simpósio. Agora, dando continuidade à nossa programação, nós vamos ter uma palestra de suma relevância no cenário atual em que estamos, susceptibilidade genética na Covid-19, mediada por uma professora queridíssima nossa, Ana Carolina Toledo, graduada em Ciências Biológicas, bacharelado em Microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e posteriormente doutora em Microbiologia pela UFMG também, e atualmente professora e orientadora nos cursos de graduação e mestrado de Biomedicina na UFTPA. Boa tarde, professora Ana. Boa tarde. Boa tarde. Depois de muita confusão, conseguimos chegar aqui, né? Sim, graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês no seminário de genética do Delta do Parnaíba. Tivemos muito contratempos aqui, eu tive problema com a minha internet, mas agora eu estou na universidade aqui e a gente vai conseguir fazer a transmissão daqui, tá? Queria agradecer muito aos membros da Aliagem, que são queridíssimos por mim e que me fizeram esse convite para estar aqui hoje. E a gente vai falar a respeito de fatores genéticos na Covid. Eu me sinto meio uma intrusa, né? Uma microbiologista, especificamente uma virologista aqui no meio de vários geneticistas, de vários amantes e aspirantes a geneticistas. Mas, como o tema é muito relevante, nós estamos num momento de pandemia, eu não podia deixar de aceitar esse convite e eu vou tentar traduzir para vocês o pouco ainda que a gente sabe sobre suscetibilidade genética na Covid, falando um pouquinho sobre o que a gente sabe sobre o vírus e menos ainda sobre o que a gente sabe a respeito do hospedeiro, tá? Eu trabalho com a relação parasita-hospedeiro desde a minha iniciação científica, no mestrado e doutorado, e atualmente como professora que eu comecei a trabalhar um pouco mais sobre fatores genéticos do hospedeiro, né? Mais em relação às arboviroses. Então, foi muito gratificante para mim me inteirar desse assunto para trazer ele para vocês, tá? Então, nós vamos falar sobre ele aqui hoje. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Não sei se... Bom, então vamos lá, né? Bom, hoje, especialmente hoje, com os dados da OMS, né, hoje, 10h52 da manhã, a gente tinha esse panorama de Covid no mundo, né, com 571 mil mortes no mundo, né, no Brasil, 60 mil mortes. Então, o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, ele chegou de repente, mas ele já era algo que nós, virologistas, imaginávamos que uma pandemia iria ocorrer. Uma pandemia são fenômenos comuns que ocorrem desde que o mundo é mundo, a gente tem pandemias datadas desde pouco depois de Cristo, né? E que a gente imaginou que a próxima pandemia, que viria depois da de 1918, seria provavelmente uma pandemia por influenza vírus. Isso provavelmente não aconteceu por a gente já trabalhar com vigilância epidemiológica de influenza vírus muito bem, né? Toda vez que surge um novo influenza vírus, né, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o CDC sabem controlar bem. E eu acho que subestimamos os coronavírus, uma vez que quando teve aquele surto que chegou a ser considerado pandemia do primeiro coronavírus, SARS-CoV, que eu vou chamar de SARS-CoV-1, conseguiu se controlar ele rapidamente. E eu acho que por isso ficou um pouco subestimado, né? Então, várias perguntas se dão a respeito de por que o SARS-CoV-1, por exemplo, foi controlado e o SARS-CoV-2 a gente não conseguiu controlar e se expandiu dessa forma para chegar na pandemia que tem hoje. E provavelmente fatores genéticos têm relação com isso. Então, a gente vai abordar tanto alguns fatores genéticos que a gente já conhece do vírus, quanto também alguns fatores genéticos do hospedeiro, que fazem com que algumas pessoas sejam mais predispostas a ter a infecção por esse vírus, tá?
Bom, então o que a gente acontece? A gente tem dois fenômenos, né? A gente tinha os coronavírus, que são considerados vírus de resfriado comuns, né? E nós temos coronavírus que surgiram nos últimos anos, causando uma infecção muito mais grave que resfriado, como a síndrome respiratória aguda. Então, isso acontece porque a família Coronaviridae, né, que ela vai ser subdividida depois em dois gêneros, o gênero alfa-coronavírus e o gênero beta-coronavírus. Os alfa-coronavírus são os coronavírus comuns de humanos e eles estão relacionados a esses resfriados comuns que a gente conhece, tá? Com um quadro clínico muito brando. Todos vocês aí já devem ter tido um resfriado por um coronavírus humano comum, uma vez que ele é o segundo principal vírus causador de resfriado. Só que com o tempo surgiram outros coronavírus, causando quadro clínico um pouquinho pior do que um resfriado, como algumas pneumonias, e logo depois surgiram alguns causando a síndrome respiratória aguda. Esses primeiros coronavírus que estão no gênero alfa-coronavírus são esses que causam resfriados. Esses outros, né, foi feita a análise genética do genoma dele e eles foram categorizados lá como beta-coronavírus, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vírus para a gente entender essa genética dele. Bom, então esse é um esquema básico de um coronavírus, de todos eles, né? Ele é um vírus envelopado, ele contém um envelope glicolipídico, parecido com os das nossas membranas plasmáticas, membranas celulares. Ele tem um capsídeo dele helicoidal, que vai envolver a fita de RNA dele, que é fita simples senso positivo. É um vírus de 120 a 160 nanômeros de comprimento. Só o fato dele ser um vírus RNA, né, e principalmente ser um vírus RNA fita simples, isso significa que ele tem uma RNA polimerase, que são enzimas que geralmente causam mais mutações no DNA, no genoma RNA do que a DNA polimerase. Isso por si só faz dos vírus RNA vírus que vão ter uma taxa de mutação maior. Mesmo os coronavírus que têm uma RNA polimerase até um pouco fiel. As RNA polimerase, elas não costumam fazer reparo, mas a RNA do coronavírus ainda consegue fazer reparo. Então, ela tem uma taxa de mutação um pouquinho menor do que as outras RNAs polimerases virais. Bom, a proteína principal desse vírus que nos interessa é essa proteína S aí, o pessoal chama de spike. Ela é uma glicoproteína e ela é a glicoproteína que se liga ao receptor celular para que o vírus possa fazer a absorção e se ligar na célula, tá? Em termos de hospedeiro, gente, esse também é um grande aspecto a ser considerado quando a gente pensa nesse vírus. Esses são os vírus que têm, desde vírus com algum tropismo limitado, ou seja, ele circula só entre as suas espécies, né, como, por exemplo, só entre dromedários ou só entre morcegos, e tem alguns vírus que têm a característica de ser pantrópico. O que significa isso? Ele consegue transmitir em interespécies, consegue passar de uma espécie para outra. O SARS-CoV-2, imagina-se que seja esse vírus, porque provavelmente ele saiu de uma espécie animal, muito provavelmente a gente vai mostrar o genoma daqui a pouquinho, de um morcego ou de um pangolim, e chegou até a espécie humana, tá? Para um vírus ser capaz de fazer isso, ele vai ter que sofrer várias adaptações, alterações no seu genoma, seleções naturais, até ele ter essa capacidade de sair de uma espécie hospedeira e passar para outra espécie hospedeira, tá? E isso é muito comum nos vírus RNA, que tem essa capacidade de de desenvolver alterações e conseguir passar de uma espécie para outra. Quando a gente olha os genomas gerais dos coronavírus, aí a gente tem o genoma de 3 coronavírus. Esse superior aí, o mais altinho, é de um coronavírus humano comum, que causa resfriados comuns. E embaixo a gente tem o do SARS-CoV, que eu vou chamar de SARS-CoV-1, para a gente não confundir. O SARS-CoV-1, aquele que causou a primeira SARS, e depois, mais abaixo, do MERS, que também foi um vírus com potencial pandêmico, que causou uma síndrome parecida com a do SARS, que veio logo depois dela. Como vocês podem ver, o genoma deles é um pouquinho diferente. O primeiro aí seria um alfa-coronavírus, e os dois de baixo, SARS e o MERS, são considerados beta-coronavírus. Eles têm alguns genes a mais. Esses genes provavelmente são genes que a gente vê que aumenta a complexidade genética e faz com que exista uma interação mais pronunciada com seu hospedeiro, podendo gerar mais danos, que são característicos das infecções por esse vírus. Logo que ocorreu os primeiros casos
né, de Covid-19, né, começaram a se coletar amostras desse vírus para poder fazer a extração do RNA genômico e fazer o sequenciamento genômico desses vírus, né? Então, fazendo-se a análise genômica desse vírus, a gente pôde observar se ele seria um alfa, um beta coronavírus. Então, na primeira árvore filogenética que surgiu desse vírus, né, com todos esses que estão marcados aí, Human 2019, nCoV, esse artigo foi um dos primeiros que saiu de Seraoli George, você vê que ainda não era chamado de SARS-CoV-2 quando saiu esse artigo, a doença ainda não era chamada de Covid-19, né? Aí a gente tinha todos esses isolados aí, e vocês podem ver que eles estavam numa árvore filogenética muito mais próximos do que de um coronavírus de morcego, esse bate aí é do morcego, do que dos outros coronavírus. Logo depois saiu um outro trabalho que eu coloquei aqui um close na árvore filogenética para vocês verem melhor, e a gente pode ver que o SARS-CoV, que a gente tem aqui embaixo, ó, os coronavírus humanos, esses daqui que causam somente um quadro clínico de resfriado, né, o NL de 63 e o 229E, são coronavírus humanos comuns de resfriado. A gente tem aqui o MERS, né, que é um coronavírus com potencial pandêmico. A gente tem o SARS-CoV-1, que foi o primeiro SARS-CoV que surgiu, e a gente tem o grupo do SARS-CoV-2 aqui em cima. E como vocês podem ver, eles estão na árvore filogenética alinhados com uma amostra de coronavírus de morcego e uma amostra de coronavírus de pangolim, que é um outro bichinho também comum lá na China, tá? De modo que isso sugere que esse vírus SARS-CoV-2, a origem genética dele, seja muito mais próxima de vírus animais, ou seja, esteja próxima dos morcegos e do pangolim, do que dos outros coronavírus, como o SARS, o MERS, e muito mais longe filogeneticamente dos coronavírus humanos, tá? Sugerindo, então, que realmente esse vírus tenha vindo, provavelmente, de um morcego, tá? E devido ao contato muito próximo de humanos com os animais lá na China, nesses mercados, né, ele teve contato com o vírus. É bom, inclusive, eu falar para vocês que muitas vezes o pessoal fala que isso aconteceu porque comeu sopa de morcego, ou eu já vi um meme engraçado falando, por que não cozinharam o morcego, né? Maldito chinês que não cozinhou o morcego. Gente, não seria pela alimentação, uma vez que você, né, dá uma fervidinha básica, né, um simples cozimento, você vai inativar o vírus, tá? Isso seria pela manipulação, né, que é a mesma ideia que a gente imagina de onde que veio o HIV, né? O HIV, ele veio do SV, que é um vírus de imunodeficiência símia, e na África eles se alimentam de carne de macaco. Né? Então, pela manipulação da carne, você acaba tendo contato, né? Se você manipular uma carne de morcego e depois levar as mãos ao seu olho, coçar o seu rosto, o seu nariz, você está pegando aquele vírus que está presente naquela carne, naquele animal, e está levando até inoculando onde ele possa se multiplicar, tá? Mesma coisa lá no HIV, manipulava a carne de macaco, se tiver um cortinho, um ferimentozinho na mão, o SV que estava lá, que vai sofrendo adaptações, ele foi sofrendo alterações genéticas até ser o HIV que a gente conhece, tá? Então, foi muito provavelmente pela manipulação e não pela alimentação do vírus, tá? Bom, e logo depois teve esse artigo de Anderson, em 2020, e esse artigo, na minha opinião, ele explica um pouco, né? Isso é uma ideia minha, do porquê que SARS-CoV-2 se tornou uma pandemia e por que o SARS-CoV-1 não se tornou essa pandemia. E isso eu imagino que tem relação com a adaptação que os vírus fazem com seus hospedeiros, né? Assim como todo ser, né? Os vírus também, eles vão ao longo do tempo se adaptando ao seu hospedeiro, né? E isso parece que foi algo que ocorreu com o SARS-CoV-2, né? Como vocês podem ver, ó, vou mostrar aqui uma setinha para vocês, essa aqui é uma parte do genoma do vírus que codifica a proteína S, que é a proteína
de ligação ao receptor. Esse aqui, ó, é o RBD. O que é o RBD? É o domínio de ligação ao receptor. Esse aqui que é o domínio onde a proteína S do vírus vai se ligar ao seu receptor na célula. Quando a gente aumenta ele aqui embaixo, a gente pode ver, né, nessa primeira linhazinha aí, o SARS-CoV-2, ele tem 6 mutações genéticas que levaram a 6 alterações de aminoácidos nesse vírus, tá? Nesse domínio de ligação ao receptor. Essas mutações não estavam presentes no SARS-CoV-1, como vocês podem ver, é o quarto vírus aí embaixo, o Human SARS-CoV-1. Elas não estavam presentes no SARS-CoV-1, mas elas estão presentes agora no SARS-CoV-2. E segundo os estudos que foram feitos, né, essas alterações nesses aminoácidos fazem com que esses vírus tenham uma ligação muito mais forte, muito mais intensa com o seu receptor na célula hospedeira, que é, no caso, a gente vai falar dele daqui a pouco, é o ACE2, né? Essa ligação, gente, com o receptor é uma ligação muito importante, porque se ela for uma ligação mais fraca, ela pode se soltar e o vírus não faz a absorção completa, né? E quanto mais intensa, mais forte for essa ligação, maior, né? E eles imaginam que essa ligação chega a ser 10 vezes mais forte do que a ligação do SARS-CoV-1, tá? Isso já é um motivo, por exemplo, que a gente pode considerar esse vírus mais infeccioso, porque como ele tem uma ligação maior, a chance dele causar infecção também vai ser maior, tá? Uma outra coisa que a gente observou aí nesse genoma desse vírus, vou colocar a setinha aqui para vocês verem, é um sítio polibásico de clivagem, tá? Esse sítio polibásico de clivagem, ele simplesmente surgiu nesse vírus, tá? Ele adquiriu, né, esse sítio aí. Como vocês podem ver aí, ó, o SARS-CoV-2, ele tem esse sítio que contém 5 aminoácidos que nem os vírus de morcego, nem o pangolim, nem o SARS-CoV-1 tem, tá? O que esse sítio é? Esse é um sítio que geralmente o pessoal ainda não sabe identificar certinho a função dele, ainda vai ter que fazer testes, mas a gente já sabe que outros vírus já tiveram essa característica, tá? Ele vai ser um sítio que vai ser clivado por proteases. Quando ele é clivado por proteases, isso aumenta a chance de fusão do envelope viral com da membrana plasmática. Em termos gerais, o que isso vai facilitar? Vai facilitar a entrada do vírus e vai facilitar também a passagem de vírus célula a célula, tá? Isso já foi visto com o vírus influenza. Tem vírus influenza também que adquiriu, ao longo do tempo de alterações, adquiriu esse sítio de clivagem polibásico também. E isso fez com que esse vírus influenza ficasse também algumas vezes mais infeccioso que outros vírus. Então, como a gente pode ver, esse SARS-CoV-2, por esses motivos, por essas alterações genéticas, esses fatores genéticos associados a esse vírus, fizeram com que provavelmente ele se tornasse mais infeccioso e também ele tivesse uma maior facilidade de disseminação na célula e dentro do hospedeiro. Bom, agora vamos falar um pouco dos fatores relacionados aos hospedeiros, né? Eu acho que está todo mundo, né, ouvindo várias vezes sobre grupos de risco, quem são os grupos de risco, né? Então, a gente já sabe que idosos são grupos de risco, pessoas que têm hipertensão são grupo de risco, diabéticos, né, obesos, pessoas que têm doenças crônicas pulmonares, como, por exemplo, DPOC, né, portadores de doenças cardíacas, pacientes oncológicos, porque estão fazendo quimioterapia, né, e aí acabam ficando neutropênicos, e imunossuprimidos de forma geral, né, que são pessoas que são suscetíveis a várias infecções, né. Dentro disso daí, obviamente que existem fatores genéticos, dentro desses fatores aí que fazem as pessoas serem pertencentes ao grupo de risco, e ainda tem muito que tem sido veiculado, né, em artigos, em notícias que têm sido visto por aí, né. Então, tem perguntas como, por exemplo, polimorfismos nesses genes relacionados a essas condições, ou em outros genes em geral, genes que têm relação com a replicação do vírus na célula hospedeira, esses polimorfismos genéticos têm alguma influência, né? Principalmente porque a gente vê infecções virais, por exemplo, que eu costumo trabalhar com
arbovírus como o dengue. A gente vê polimorfismos genéticos no receptor que o vírus vai se ligar, polimorfismo genético em citocinas, que são a resposta imune do hospedeiro. Isso faz, por exemplo, com que a pessoa pode ficar mais ou menos suscetível a ter aquela infecção, mais ou menos suscetível a ter uma infecção grave. Então, pergunta-se se esses polimorfismos genéticos no hospedeiro existem, se eles podem contribuir. O sexo, né? Tem dito que sexo masculino, os homens, eles são mais suscetíveis a uma infecção mais grave, né? A taxa de mortalidade no sexo masculino também é maior que nas mulheres. Será que isso é verdade? A que isso se deve, né? Etnia, tem vários artigos, né, epidemiológicos, sem muita explicação, mostrando que algumas etnias podem ser suscetíveis à infecção viral, tendo mais casos em determinadas etnias, negros, latinos e asiáticos, em relação a outras etnias, tá? E tipo sanguíneo, né? Começou com um trabalhinho lá na China e depois outros estudos começaram a mostrar também que em outros países do mundo alguns tipos sanguíneos eram mais suscetíveis, outros tipos sanguíneos eram, de alguma forma, resistentes a essa infecção viral. Bom, gente, eu vou falar, a partir de agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre esses fatores, mas existem muito mais questionamentos ainda e sugestões do que realmente algo palpável. Em alguns deles, a gente já tem boas respostas, né? Os cientistas estão trabalhando como loucos, né? Todo dia, desde que eu comecei, por exemplo, a montar essa palestra, todo dia que eu colocava as mesmas palavras-chave, susceptibilidade genética, e colocava alguns itens para eu procurar, apareciam 1, 2 artigos a mais, mas ainda tem muito pouco para cada um desses temas, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, e muitos deles ainda na base da sugestão, né? Tem poucos artigos experimentais, tem muitos artigos observacionais, né, que eles estão observando, estamos observando aqui no país tal, no estudo no hospital tal, que está acontecendo isso, né? Existem mais casos, por exemplo, de mortalidade em homens, existem mais casos de mortalidade em negros, mas não, às vezes, especificando muito bem o porquê disso, mas colocando algumas sugestões que a gente vai falar, tá? Bom, então vamos começar falando sobre essas perguntas, então, que a gente vai falar. Então, esse artigo do Politi, ele colocou essas perguntas, né? Eles que colocam essas sugestões, ele só cita essas observações sobre o que podia estar acontecendo. Então, essas perguntas que ele faz é assim: o que faz algumas pessoas serem mais vulneráveis que outras à infecção, gravidade do SARS-CoV-2? Principalmente pessoas que não estão no grupo de risco. Pessoas que não são idosas, pessoas que não têm problemas cardíacos, não são obesas, não são diabéticas, não são imunossuprimidas, mas que você vê que algumas pessoas desenvolvem um quadro clínico mais grave. Será que isso tem relação com a etnia dela? Será que isso tem relação com ser sexo masculino? Tá? Será que essa pessoa tem um polimorfismo num gene relacionado à replicação viral, né? E qual o papel genético do hospedeiro na determinação ou na influência da infecção, resposta imune ou severidade dos sintomas na COVID-19? Então, o que de pessoal daquele hospedeiro que vai dizer que ele vai ter uma infecção ou não, né? Ou que ela vai ser grave ou não? Porque isso é muito interessante. Você vê, às vezes, pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, às vezes que não tem nenhum problema de base, e que uma tem uma infecção assintomática e outra tem uma infecção sintomática. Alguns têm uma infecção sintomática mais branda, outros têm uma infecção sintomática mais severa. E sem estar dentro do grupo de risco, quais fatores que poderiam estar relacionados com isso, tá? Então, primeiro, no mundo, eles começaram a fazer essas perguntas e o primeiro país que começou a se dispor a montar uma iniciativa para estudar a genética de hospedeiro na Covid foi a Finlândia, que já disponibilizou o seu banco de dados, um banco de dados de pacientes que eles estão sequenciando com Covid-19 e pacientes também que não têm Covid-19 para servir de grupo controle, e isso foi repetido para vários países. Então, a gente tem já o biobanco do Reino Unido, a gente tem o Decode Genetics da Irlanda, a gente tem o Brig Registers da Grécia, que estão dispondo seus dados e dados clínicos. Você faz um convênio com ele, tem
acesso a esses dados, e logo depois isso foi seguido pelos Estados Unidos. Então, a Universidade de Harvard está fazendo a mesma coisa nesse projeto, e a Universidade de Yale, mais voltado para genoma do vírus, mas também fazendo com genoma de hospedeiro, para a gente poder tentar responder essas questões, tá? Deixando tanto os estudos publicados, quanto os estudos de hospitais mesmo, que fazem a sua coleta de dados lá, e tentando sequenciar o máximo possível de genes dos pacientes para poder responder a essas questões, tá? Sempre associado com o quadro clínico. Mas isso ainda está bem no início, né? Essa iniciativa é muito recente, mas a gente espera que ela possa responder essas questões nos próximos meses ou anos. Mas o que a gente pode sugerir por agora com o que a gente tem, né, nesse momento, tá? Então, o primeiro ponto é polimorfismos que podem ter em genes relacionados à replicação viral. Então, a gente começa com ACE2, né? O que é ACE2? É o receptor do vírus na nossa célula, né? Que é chamado de enzima conversora da angiotensina 2 humana, né? A sigla ACE2, né? Que é uma zinco-metaloproteinase, né? E é nela, como está mostrando nessa figurinha, né? Na membrana plasmática da célula, que vai se ligar o genoma, a proteína S do SARS-CoV-2, tá? Normalmente, a ACE2, ela já é uma enzima muito importante, ela é um receptor, mas ela é uma enzima, né, muito importante porque ela faz parte da regulação do sistema renina, angiotensina e aldosterona da célula, né? E ela é presente em vários tipos de célula humana, em concentrações diferentes, né? Então, ela não tem os mesmos níveis de expressão em todas as células, né? Mas ela tem um nível de expressão bem alto no pulmão, que é o principal tecido-alvo desse vírus, né? Mas também a gente encontra ela no coração, também a gente encontra ela nos rins, também a gente encontra ela no intestino, né? Por ela estar no coração, a gente já começa a colocar aí, né, que isso já seria um dos problemas relacionados também a pessoas que têm, por exemplo, hipertensão, né? Se esse vírus pudesse, por exemplo, ir até o coração se multiplicar, ela poderia agravar também esse caso, né? Além do coração ficar sobrecarregado, mesmo se a infecção ficar limitada só no pulmão, tá? Essa ACE, ela também tem papel na regulação da pressão arterial, e se ela tiver, já foi visto em alguns estudos, se ela tiver em baixa expressão, ela pode até alterar a glicemia e causar doença renal, ou seja, ela também já está diretamente ligada aos pacientes diabéticos, o que também já tem visto que pacientes diabéticos geralmente vão ter um maior nível dessas enzimas, né? Isso facilita a entrada do vírus na célula. Estudos já têm sido feitos no gene do ACE2, mostrando que polimorfismo no gene desse receptor já está relacionado a vários tipos de doença hipertensiva, desordens cardiovasculares e diabetes. Só de falar isso, a gente já imagina o porquê que pacientes desses grupos de risco, diabetes, hipertenso, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas com problemas pulmonares, também têm relação direta com a suscetibilidade a esse vírus, pelo simples fato dessa ser uma proteína relacionada também à regulação de vários sistemas, né, e em relação com essas doenças, tá? Bom, o que mais que eles viram, né? Eles observaram, por exemplo, que a diminuição da expressão de ACE2 em outros tipos de infecção que não por SARS-CoV-2 já é um fator protetor contra a injúria pulmonar, né? Na doença pulmonar aguda severa, seja causada por vírus ou não, ou seja, ela já é um fator importante. Isso já me diz que pessoas que têm uma maior expressão de ACE2 no pulmão, seja por polimorfismo genético, por exemplo, elas podem ser naturalmente ter uma tendência a ter uma doença mais grave, tá? Isso é uma sugestão, né? Já foi visto no SARS-CoV-1, veja bem, esse artigo de Young é de 2007, que expressão aumentada de ACE2 em camundongos infectados com o SARS-CoV-1 aumenta a severidade da doença, a doença é mais grave, tá? Ou seja, né, você ter uma maior expressão naturalmente vai facilitar a entrada do vírus, vai aumentar a carga viral e isso provavelmente vai gerar uma doença mais grave, tá? Além da presença dela permitir, o maior número de presença dela permitia facilitar a transmissão célula a célula. Por isso ela tem sido considerada
como uma sugestão de ser um alvo terapêutico para a COVID-19 se você utilizar inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona, ou então até mesmo inibidores que se ligam, né, receptores que se ligassem a ACE2 para evitar a ligação do vírus, né? Como, por exemplo, né, a utilização de ACE recombinante humano, dose de ACE recombinante humano, por exemplo, né, prevenir a infecção pelo coronavírus, porque ao invés de se ligar ao receptor na célula, se ligaria ao ACE recombinante humano circulante, por exemplo, tá? Isso já foi visto em camundongos, tá? Bom, pensando nisso, né, foi feito esse estudo. Vejam bem que esse estudo não é um estudo feito com pacientes, assim, né, é um estudo feito em sílico, né, onde esse grupo, né, ele fez a análise do ensemble de um genoma, né, do banco de genoma, né, de mais de 242 variantes de ACE2, né, que estão disponíveis no banco de dados de genoma, tá? Dentro dessas, eles detectaram 17 variantes com mutação no sítio de ligação com a proteína S, tá? Dessas 17 variantes, elas estão descritas nesse quadrozinho aí. Essas 17 variantes, tinha outras, mas essas 17 variantes alteravam aminoácidos. Você tinha essa alteração nesse polimorfismo, e isso alterava um aminoácido, né? Aí, eles observaram que, ao fazer a estrutura molecular, né, dessa ACE2 alterada, eles observaram que havia modificações nos sítios, né, e esses dois polimorfismos especificamente, esse 73635825 e o 143936283, os resíduos de aminoácidos que ocorriam a modificação fazia com que ocorresse uma baixa afinidade com a proteína S de SARS-CoV-2. O que isso sugeria? Isso sugeria que, provavelmente, pacientes que tivessem esse polimorfismo poderiam ser naturalmente resistentes à infecção pelo SARS-CoV-2, tá? Mostrando aí uma resistência a essa infecção. Então, para o ACE, eles sugerem, por exemplo, pacientes que teriam maior expressão desse receptor na superfície das células poderiam ser suscetíveis à infecção, e pacientes que, por exemplo, tivessem esse polimorfismo poderiam ser naturalmente mais resistentes a essa infecção, né? Isso precisa ser provado, por exemplo, com experimentação. Pegar pacientes, por exemplo, que sejam assintomáticos e avaliar se eles têm ou não, por exemplo, esses polimorfismos, né, comparado com pacientes sintomáticos. Então, isso são estudos em sílicos que sugerem que esses polimorfismos podem, por exemplo, gerar uma resistência, né, como a alta expressão de alguns pacientes podem gerar susceptibilidade. Mas, obviamente, que como ainda está muito no começo, isso precisa realmente ser provado para que a gente possa afirmar, tá? Bom, antes de mostrar a próxima proteína que tem relação, vou mostrar rapidamente, não vou entrar em detalhes do ciclo de multiplicação, porque não era o nosso foco, mas eu preciso mostrar essa informação para vocês entenderem. O vírus SARS-CoV-2, classicamente, entra na célula pelo processo de endocitose marcado ali em cima, né? Então, o que é uma endocitose? O vírus liga a sua proteína S ao receptor, né, o ECA2, né? E aí vai formar um endossomo que vai envolver o vírus e ele vai entrar dentro da célula, dentro desse endossomo. Lá dentro do endossomo, depois ele vai sofrer clivagem proteolítica para liberar o capsídeo. Só que existe uma outra forma desse vírus entrar, que é por fusão direta. Essa forma por fusão direta seria fundindo o envelope viral com a membrana plasmática celular e liberando o capsídeo dentro da célula, tá? Para ocorrer essa fusão de membrana plasmática com o envelope do vírus, é dependente dessa outra enzima, que é uma protease que chama serina protease transmembrana do tipo 2, TMPRSS2, tá? Nessa figurinha aí vocês estão vendo o ACE2 de verdinho e a TMPRSS2 de roxinho, tá? Gente, o que acontece?
Geralmente, ele entra por endocitose. Se a célula estiver expressando TMPRSS2, depois que ele se liga ao ACE2, essa protease, ela vai clivar essa ligação da proteína S, vai ativar a proteína S e vai ocorrer a fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Isso, gente, essa entrada por fusão via TMPRSS2 aumenta em 100 vezes o nível de replicação viral do SARS-CoV-1. Isso está provado, já está publicado, tá? Aí tá aí, ó, Matsumaya 2005, tá? A entrada por fusão aumenta em 100 vezes o nível de replicação viral. Por quê? Porque ela é uma entrada mais efetiva, tá? Quando ocorre a ligação por endocitose só no receptor, né, ela pode se desligar, ela pode, né, em algum momento, né, pelo fluxo, por exemplo, de ácido, ela pode se desligar. Quando ocorre por fusão, ela é muito mais eficiente para permitir a entrada do vírus. Por causa disso que estão se estudando inibidores de protease. Inibidores de protease, como, por exemplo, a do HIV, por isso que medicamentos que são utilizados para o tratamento de HIV, tá? Que o HIV tem uma protease, eles estão sendo estudados para avaliar a sua atuação contra a COVID-19. Por quê? Porque a ação da protease era evitar a ação dessa pserina protease, então diminuindo a entrada do vírus na célula, tá? Presta atenção que tem uma coisa relacionada ao sexo masculino com essa enzima, tá? Bom, tem esse artigo aqui, que é um artigo um pouquinho mais antigo, que observou que o vírus, né, influenza, também poderia usar essa enzima, TMPRSS2, tá? E que esses dois polimorfismos, RS20, 07, 0788 e RS383510, eles aumentam a expressão dessa protease na membrana plasmática da célula hospedeira. Isso aumentava muito a susceptibilidade dos pacientes à infecção pelo influenza vírus H7N9, tá? Que é considerado um influenza vírus pandêmico. Isso aumentava muito a susceptibilidade dos pacientes a terem a infecção por esse vírus, tá? Então, isso sugere que realmente isso pode acontecer, tá? E um grande estudo, agora, quanto ao SARS-CoV-2, isso fica um pouco no campo da especulação, né? Tem até esse artigo que eu coloquei aí embaixo, que é um artigo que coloca essa sugestão. Por quê? Porque esse TMPRSS2, essa protease, ela é regulada positivamente na presença de andrógenos, tá? Como, por exemplo, a testosterona. Isso seria um dos pontos que talvez explicaria a severidade da doença no sexo masculino em relação ao sexo feminino, tá? Porque, na verdade, homens e mulheres se infectam mais ou menos na mesma proporção, ainda mais na frente vocês vão ver um estudo mostrando isso, mas a taxa de mortalidade em homens é maior, tá? Então, isso seria uma possibilidade de ter relação, porque a expressão é aumentada na presença de testosterona, né? E também coloca a possibilidade dessa enzima ser alvo de tratamento, e por causa disso que eles estão estudando os inibidores de protease, tá certo? Para poder ser um medicamento para ser utilizado, diminuindo, então, a entrada do vírus na célula. Esse artigo foi um artigo feito na Itália. Logo que os casos começaram a aumentar muito na Itália, eles sugeriram que poderia ter algum fator, né, que poderia estar relacionado com isso. E aí, nesse artigo, eles estudam o papel da ACE2 e da protease TMPRSS2, né? E o que eles observaram? Que existem alguns polimorfismos genéticos que são mais no gene, né, dessa protease, que são mais presentes nos italianos do que nos europeus e do que nos asiáticos, tá? Isso, eles tentando explicar por que na Itália houve um número de mortes tão grande em relação aos outros países da Europa, em relação à Ásia, tá? Esses polimorfismos, eles estão relacionados com uma acentuada expressão, ou seja, com uma maior expressão dessa protease na célula. Isso talvez facilitaria a entrada do vírus, já que ela é bem aumentada na presença dessa protease. Quando você vai analisar o haplótipo, ou seja, esses três unidos na população, isso aumenta mais ainda. Ele é muito mais frequente em italianos
do que em asiáticos, tá? Que são esses três aqui. E o haplótico bem mais frequente em italianos do que em asiáticos. Isso talvez sugeria que essa proteína, né, que essa protease teria alguma relação com o maior número de óbitos na Itália, certo? Bom, tipo sanguíneo, gente. O tipo sanguíneo foi algo que foi observado logo no começo, tá? Ainda lá na China, nos primeiros casos que surgiram no aumento da proporção da pandemia lá na China, os hospitais começaram a avaliar, né, clinicamente os pacientes e eles observavam que alguns tipos sanguíneos, né, tinham uma maior prevalência de casos e depois tinha uma maior prevalência, às vezes, até de gravidade, tá? E isso já tinha sido visto com SARS-CoV-1. O vírus SARS-CoV-1 já tinha sido visto em 2008, que pessoas do grupo sanguíneo do tipo O eram mais resistentes à infecção, tá? O que aconteceu? Agora, quando surgiu o SARS-CoV-2, eles começaram a observar mais ou menos a mesma coisa. Vejam só esse estudo feito na China, ainda logo quando estava mais contido lá na China, eles foram avaliar nos hospitais lá. Então, no hospital, eles viram 187 pacientes, né? E eles viram que, estatisticamente, de forma significativa, existia mais casos no grupo A. Esse controle aqui de pacientes, gente, é de pacientes que também são hospitalizados, mas não com Covid-19, tá? Então, são pacientes hospitalizados também. E, então, eles viram que existia mais casos do grupo A, estatisticamente mais casos no grupo A nos pacientes com Covid-19 do que no grupo controle, e menos casos do grupo O, no grupo de Covid-19, em relação ao grupo controle, sugerindo que o grupo A seria mais suscetível à infecção e o grupo O seria mais resistente à infecção, tá? Depois, isso também foi visto em outros países, tá? Aqui na Turquia. Na Turquia também eles fizeram essa análise, né? Fizeram no hospital 186 pacientes, e eles observaram a mesma coisa. Então, estatisticamente, a gente tinha mais pacientes com Covid-19 do que no grupo controle, e menos pacientes do tipo O com Covid-19 do que o grupo controle, tá? Então, eles associaram a Covid-19 estatisticamente, significativamente, ao grupo A sanguíneo, e o grupo O significativamente menor em relação ao grupo controle, tá? Isso ainda foi reproduzido num estudo com um número amostral muito grande, tá? E isso deixou, assim, mais robusta essa teoria, né, para provar que realmente isso tem alguma relação. Então, esse estudo, ele foi feito em, se não me engano, 14 hospitais da Espanha e da Itália, com 1.980 pacientes. Eles sequenciaram o genoma todo desses pacientes, né, e fizeram um estudo de associação genômica, né, e eles viram que realmente o subgrupo ABO tem uma relação significativa, além do HLA, né, que daqui a pouco a gente fala, tem uma relação significativa com os casos de Covid-19, mostrando que existe um risco aumentado de ter Covid-19 sintomática no grupo A e um efeito protetor para pessoas do grupo O, tá? Isso, gente, eles não têm ainda uma explicação muito plausível, né? O que eles imaginam é que os anticorpos contra o tipo A, que são produzidos em grande concentração, principalmente em pessoas do grupo O, eles estariam se ligando à proteína S do coronavírus, do SARS-CoV-2. Ao se ligar na proteína S, estaria impedindo que ele se ligasse ao receptor. Então, essa é uma das sugestões, mas isso ainda precisa ser estudado para ser provado. O que esses estudos até agora falam? Realmente, pessoas que têm tipo sanguíneo tipo A, elas são mais suscetíveis a desenvolver Covid-19 do que pessoas que têm o tipo sanguíneo O. O porquê ainda só sugestão, ainda não tem nada provado por quê. Mas isso já foi visto com o SARS-CoV-1, tá? E isso é uma coisa que geralmente pode acontecer em algumas doenças infecciosas, né? E, né, agora parece bem relatado com SARS-CoV-2.
Outro grupo de polimorfismos que também a gente vê que tem relação com várias infecções virais e também está sendo sugerido para SARS-CoV-2 é o antígeno leucocitário humano, né, o HLA, né, responsável pelo MHC. Mas esse artigo traz análise em sílico para isso, tá? Onde eles fizeram uma análise enorme de um banco de dados enorme de HLA, B e C, para avaliar a afinidade com SARS-CoV-2. E o que eles observaram? Né? Eles observaram especialmente 2 HLAs, né, bastante significativamente associados. Esse HLA B4601, que exibe menor capacidade de ligação aos peptídeos SARS-CoV-2. Isso geraria em pacientes que teriam esse tipo de HLA uma maior vulnerabilidade, porque teriam uma maior dificuldade de apresentar esses antígenos, né, já que existe uma menor capacidade de ligação. Então, essas pessoas seriam mais suscetíveis, os portadores desse HLA. E o HLA B1503, uma grande capacidade de apresentar esses motivos, né, esses antígenos conservados de SARS-CoV-2 e de SARS-CoV humanos em geral. Então, pessoas que tivessem, né, a expressão desse HLA B1503 teriam uma capacidade maior de desenvolver uma resposta imune representativa e ativa contra SARS-CoV-2. Interessantemente, estudo com pacientes com SARS-CoV-1, né, feito alguns anos antes, encontraram o mesmo resultado, só que agora não em sílico, com pacientes mesmo. Então, nesse estudo, eles observaram que o HLA B4601, o mesmo que foi observado nesse estudo de SARS-CoV-2, os indivíduos que possuem esse HLA, eles apresentam maior gravidade da infecção pelo SARS-CoV-1. Então, muito parecido com o que foi observado aqui. Então, provavelmente, como esse estudo foi feito em pacientes realmente, né, pode ser que realmente isso tenha uma equivalência no SARS-CoV-2 em pacientes e não só em sílico, né, mas aí fica uma sugestão, algo que, como disse esse estudo, primeiro foi em sílico, né, como ainda esses estudos estão muito no começo, tudo isso precisa ser provado, né, para a gente, né, ter certeza e não ficar só na teoria, tá? Sobre etnia, gente. Sobre etnia, tem muitos artigos, né? Eu coloquei aqui para vocês alguns que são aí os últimos que tiveram. Tem muitos artigos. Só que eu dei uma olhada em quase todos esses artigos. A maioria de quase todos esses artigos são só relatando que algumas etnias teriam uma maior susceptibilidade a desenvolver a infecção pelo Covid-19. Mas prestem atenção no que eu vou falar para vocês, né? Esses trabalhos, né, são trabalhos de países da Europa, por exemplo. Esse primeiro aí, da Inglaterra, né, do Reino Unido, né? Outros aqui são de outros países da Europa, né? Eu não coloquei aqui, eu esqueci de onde é, mas são países europeus. Esse último aqui embaixo também da Inglaterra, aqui o outro dos Estados Unidos, né? Aquele de cima ali que eu não me lembro de onde que é, tá? Mas são países ou da Europa ou dos Estados Unidos, né? E esses países, eles relatam, né, que pessoas ou negros, ou asiáticos, ou latinos, que eles comentam hispânicos, né? Tem maior número de Covid nesses pacientes e alguns deles maior gravidade, tá? Obviamente que existem fatores sociais relacionados a isso, tá? Essas pessoas são imigrantes nesses países, geralmente são pessoas que às vezes não têm uma qualidade de saúde adequada, alimentação adequada, né? Eles às vezes são pessoas que têm menor acesso a serviços de saúde, né? E isso pode ter um impacto na susceptibilidade, né, normal, né, a ter uma infecção e ter uma infecção mais grave. Todos esses artigos retratam isso. Eles contam isso e retratam isso. Eu marquei nesse artigo que fala sobre mortalidade nos Estados Unidos, esse que está com um tracinho azul embaixo, né? Porque eu achei o dado muito gritante, né? A morte de negros é 80% maior em negros e 50% maior em hispânicos em relação aos brancos nos Estados Unidos.
Então, assim, é uma taxa de mortalidade muito maior nesses grupos, né? Então, existe uma preocupação de saber se isso tem somente uma relação social ou se também não tem alguma relação genética. E eu não encontrei, a não ser esse único estudo aqui, eu não encontrei um outro estudo que associasse a algo genético, tá? Esse é um estudo que associa, né, a suscetibilidade genética Covid-19 a afro-americanos por morte cardíaca por Covid-19 associada ao uso da hidroxicloroquina, tá? Então, nesse artigo, eles falam que os afro-americanos, né, ele compõe 26% dos casos de Covid, foi feito em Illinois, tá? E 43% dos óbitos, tá? 43% dos óbitos em afro-americanos, o resto todos, dos hispânicos, dos brancos, ou seja, um nível muito grande, né? E dizendo que a mortalidade nos Estados Unidos é 6 vezes maior em brancos do que em negros, do que em brancos de Covid-19. Então, isso é um número muito alto, né? É uma discrepância muito grande, né? Obviamente, como eu falei, tem fatores sociais e econômicos relacionados com isso, mas a preocupação é saber se existem também fatores genéticos. E nesse estudo, eles mostram 2 polimorfismos, né? Esses 2 polimorfismos aí, que seriam polimorfismos de genes que codificam canais iônicos, que isso alteraria, né, o fluxo dos canais iônicos e poderia conferir risco, como, por exemplo, aumento de arritmia, despolarização de membrana, aumentado ao uso de medicamentos. E que isso pode ter, como a hidroxicloroquina foi muito utilizada nos Estados Unidos, em hospitais, isso pode ter acentuado o número de mortes, isso é uma sugestão do artigo, tá? Que pode ter acentuado o número de mortes em negros, uma vez que os negros eles têm, os afrodescendentes americanos, né, eles têm uma maior proporção dessas alterações, significativamente maior desses 2 polimorfismos do que na população de brancos, por exemplo, tá? Então, isso é uma sugestão que eles colocam, tá? Mas, obviamente, né, é um estudo só relatando isso, né? E ainda no momento que estava se usando hidroxicloroquina, então precisa ser avaliado por outros estudos com maior cuidado, né? Então, tem muitos estudos associando fatores étnicos, mas nenhum ainda avaliando algum fator, algum gene, a não ser esse, muito poucos, né, a gente encontra relatando algum fator genético mesmo relacionado. Bom, o impacto do sexo, né? E para a gente falar sobre o sexo, o que foi visto, né, nos dados, né? Nesse quadro aí, a gente mostra, né, em vários países que liberaram os dados, como vocês podem ver, o Brasil não liberou os dados de diferença entre homens e mulheres, né? Infelizmente não tem a descrição do Brasil, mas tem de vários países, tá? Então, olha só para vocês verem, vamos comparar só com só um minutinho, aqui. Vamos comparar o primeiro que está lá em cima, depois, porque os Estados Unidos também não têm os dados, ali na Itália. Olha para vocês verem a Itália. Na Itália, 56% dos casos foram em homens, 44% dos casos foram nas mulheres, tá? Até aí, mais ou menos proporcional, mais em homem, mas ainda está próximo. Quando vai para a morte, gente, 69% de óbitos em homens e 31% de óbitos em mulheres. Aí a discrepância começa a ficar muito grande, tá? E isso é acompanhado em outros países. Quando a gente vem embaixo, a Alemanha também é a mesma coisa, ó, o número de casos, 52% em homens, 48% em mulheres. Quando a gente vai para mortes, 66% em homens, 34% em mulheres. A discrepância também é muito grande, tá? E isso segue para os outros países, tá? Bom, o que a gente pode sugerir quanto a isso, né? Os artigos que relatam isso, obviamente que relatam fatores que a gente vê em vários outros trabalhos. Quais fatores? Homens não se cuidam tanto, homens procuram menos os médicos, homens não cuidam tão bem da saúde, né? Os homens, eles têm mais hipertensão, os homens fumam mais que as mulheres, os homens têm mais doença pulmonar que as mulheres, e sim, todos esses fatores realmente a gente observa que são verdade, né? Mas a pergunta é se existia algum outro fator que não fosse só
o fator genético, o fator do comportamento do homem mesmo, né? Que tivesse algum fator genético. E aí existem algumas sugestões em alguns trabalhos, tá? Então, tem vários trabalhos sobre isso. A maioria dos trabalhos não são experimentais, eles relatam coisas que foram observadas em outros estudos, com SARS-CoV-1 ou em outras doenças, e dão sugestões, né? Então, é dito, por exemplo, que o gene ACE2, ele é um gene que está presente, ele é um gene do cromossomo X, né? Isso, teoricamente, imaginaria que, por exemplo, poderia aumentar a proporção, a expressão das mulheres. Mas isso também não foi uma explicação boa, porque parece que homens e mulheres têm mais ou menos a mesma quantidade, a mesma expressão de ACE2, tanto em homens quanto mulheres. Alguns estudos foram feitos, mas não se achou algo que pudesse mostrar que fosse uma expressão maior nas mulheres do que nos homens, tá? Só que o ACE2, ele é regulado por hormônios femininos, tá? Ou seja, ele poderia ter, em algum momento, uma maior expressão em mulheres do que em homens em determinados momentos, por exemplo, do ciclo feminino, né? No modelo murino, com SARS-CoV-1, tá? Eles pegaram camundongos, machos e fêmeas, e infectaram com o SARS-CoV-1, e observaram que no grupo que eles fizeram gonadectomia, né, tiraram as gônadas dos camundongos machos, não alterou a mortalidade por SARS-CoV. No grupo de camundongos fêmea, que eles fizeram ovariotomia ou trataram os camundongos com antagonistas de estrogênio, aumentou a mortalidade das fêmeas, tá? Sugerindo que tem algum fator protetor no estrogênio que protegeria os camundongos da infecção por SARS-CoV-1, nesse estudo aí. Pode ser sugerido que seja aumentando ou diminuindo a expressão do gene ACE2, mas ainda não se sabe, não se pode responder isso. O outro fator que tem relacionado, que a gente já falou antes, é a protease TMPRSS2. Essa protease, gente, ela está presente em câncer, ela é muito expressa, essa protease, em câncer de próstata, né? E ela é regulada positivamente na presença de andrógenos como a testosterona. Então, a ausência, às vezes, ou a diminuição, né, dessa TMPRSS2 nas mulheres em relação aos homens, os homens têm mais a TMPRSS2, poderia ser um dos motivos que explicaria o fato do homem, às vezes, ter uma maior multiplicação do vírus e, às vezes, um quadro clínico um pouco mais agravado, tá? Mas também precisa ser provado, né? Precisam ser feitos experimentos para provar isso, tá? E esse artigo de Klein, 2016, né? É um artigo que foi publicado na Nature, né? Que ele mostra que mulheres têm maior atuação do sistema imune inato e humoral em infecções virais em geral em relação ao homem. O sistema imune, né, nas mulheres, ele teria uma ação melhor contra essas infecções. Talvez todos esses fatores juntos poderiam correlacionar. Em genética é muito difícil a gente falar isso, né? Uma vez que um hospedeiro ele tem vários fatores. Então você tem que levar em consideração o fato do comportamento masculino e feminino, de se cuidar mais, de se cuidar menos, se alimentar mais, se alimentar menos, e todos esses fatores associados. Por isso é uma coisa difícil de ser provada. Como os experimentos ainda estão começando, a gente só pode sugerir, a gente não pode provar nada ainda em relação a isso, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez a participação no congresso. Peço desculpas pela confusão que teve aí para poder fazer a exibição da palestra, né? Deixo aqui para o meu recado. Eu sei que muitas pessoas estão saindo já do isolamento, mas eu faço um apelo para quem puder ficar em casa, fiquem em casa. A gente sabe que o isolamento funciona, é o isolamento que evita que a gente tenha a infecção por esse vírus. Caso não seja possível você ficar em casa, caso não seja possível você fazer o isolamento, tome todas as precauções para que você possa ficar seguro, tá? Use a máscara, mantenha o distanciamento da pessoa, lavem as suas mãos, usem o álcool gel, se protejam. Não se esqueçam que, mesmo que você seja uma pessoa jovem e saudável,
você pode adquirir a infecção, ter uma infecção branda ou uma infecção assintomática, isso não impede de você passar para outra pessoa. Então, você pode ter uma infecção branda, mas você pode passar para um pai, para uma mãe, para um tio, para um irmão que seja diabético, hipertenso, que seja idoso, né? E essas pessoas, sim, podem ter um quadro mais grave e até mesmo vir ao óbito. Então, a gente se cuida pela gente, a gente se cuida também pelos outros e por quem a gente ama. Então, protejam a vocês mesmos e protejam quem vocês amam. Muito obrigada. Boa noite, professor, novamente. Boa noite. Obrigada pela palestra, foi incrível, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que muita gente que tinha dúvidas em relação à pandemia, sobre o que está causando, sobre o que está acontecendo, foi esclarecido. Vou selecionar algumas perguntinhas para finalizar. Tá certo. A primeira pergunta é do Leonardo Santos. Qual o tempo que geralmente demora para um vírus saltar de espécie? De uma espécie para outra espécie? Isso é muito variável. Isso, o vírus, ele vai sofrendo alterações genéticas, né, e sofrendo seleção natural. Isso é um processo que geralmente, na verdade, os vírus, eles sofrem mutações com frequência, mas a maioria das alterações genéticas que um vírus sofre, ela acaba sendo danosa para o próprio vírus. Então, ela acaba excluindo aquele vírus da população. Quando acontece de uma alteração genética ser favorável, ele vai acumulando aquela alteração e sofrendo a seleção natural e se mantendo. Então, isso é um período que demora mesmo anos, às vezes até décadas. Certo. Próxima pergunta é do Bruno Santos. Excelente palestra, ele elogiou. Segundo sua visão de virologista, a senhora acredita que com essa experiência a humanidade fica mais preparada para outras pandemias ou a tendência evolutiva é que elas piorem? Não, eu acho que a gente vai estar mais preparado para pandemias de coronavírus. Porque o que acontece? A última grande pandemia que teve um impacto muito grande foi a de 1918, né? A pandemia da gripe espanhola, né? E nesse meio tempo, 1918 para cá, 2020, né? A gente aprendeu a lidar com o vírus influenza. Então, naquela época não tinha vacina, não tinha tratamento, não tinha hospitalização adequada, não tinha aparelhos, respiradores, não tinha CDC. Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo isso, desenvolvendo modos de trabalhar. Hoje aparece um novo influenza, a Vigilância Epidemiológica Mundial já detecta. Saiu uma notícia, né, semana passada, surgiu um novo influenza pandêmico em suínos, e todo mundo ficou chocado. Eu falei, gente, todo ano sai essa notícia, o pessoal está chocado, porque saiu esse ano, né? Todo ano surge vírus influenza pandêmico, todo ano. O pessoal ficou assustado porque a gente está no meio de uma pandemia. Ninguém nunca fica muito assustado, por quê? Porque a gente já aprendeu a lidar com o vírus influenza há anos. Então surgiu gripe suína, gripe aviária, vários H, alguma coisa, N, alguma coisa. A gente sabe já fazer vacina. A partir do momento que detectam um vírus hoje, ele já é sequenciado, a sequência já é mandada para as produtoras de vacinas, das indústrias de biotecnologia que produzem vacina, e facilmente é produzida uma vacina para influenza. Isso nunca foi feito para coronavírus. Então, a gente vai aprender a fazer vacina para coronavírus agora, tá certo? Vamos aprender a fazer vacina para coronavírus, e a partir do momento que a tecnologia para coronavírus funcionar, toda vez que surgir um novo vírus com potencial pandêmico para coronavírus, estaremos preparados para coronavírus. Se surgir um novo vírus, uma família nova, não estamos preparados. Então, essa é a primeira vez que a gente tem uma grande pandemia pelo coronavírus. É ela que vai preparar a gente, como a de 1918 nos preparou para a influenza. Tá? Então, a gente só está preparado quando surge. Tá? Se vier outra de influenza, preparado. Se vier uma outra de coronavírus, preparado. Se vier uma outra que a gente não sabe qual, né? A gente não sabe. Por que a gente não está tendo? Tem anos que a gente não tem pandemias de bactérias. A gente teve pandemia de bactéria há
peste negra. Matou mais do que a de 1918. A de 1918 matou 50 milhões de pessoas. A da peste negra matou 200 milhões de pessoas. Só que não existia antibiótico. Hoje já tem antibiótico. Vai ter uma pandemia de doenças bacterianas, sabe quando? Em breve, pandemia entre aspas, por causa do uso indiscriminado de antibiótico. Inclusive, esse povo tomando azitromicina para infecção por Covid. Azitromicina é um antibiótico que mata a bactéria. Estou tomando para Covid para quê? Alguém me desenha para eu entender o porquê disso? Tá? Então, o uso indiscriminado de antibióticos é que vai gerar o nosso próximo problema, que não vai ser com vírus, vai ser com bactérias resistentes a antibióticos. Próxima pergunta é do Iago Lucas. Já que a polimerase presente no SARS-CoV-2 tem uma afinidade muito boa quando comparada a outros retrovírus, a taxa de mutações sofridas aumentaria com a facilidade de transmissão do vírus? Sempre que você tem um aumento de passagem viral e hospedeiro, você tem chance de ter novos vírus, tá? Sempre. Quanto mais um vírus tem hospedeiros, maiores a chance dele acumular alterações, tá certo? O coronavírus, dentro dos vírus de RNA, já tem uma RNA polimerase que não tem tantas alterações como os outros. Então, ele já tem uma taxa de alteração, de mutação menor que a dos outros vírus. Mas a quantidade de pessoas infectadas é muito grande. Então, a chance de, por exemplo, surgir um novo sorotipo ocorre. Prestem atenção numa coisa, que é uma coisa muito importante que as pessoas não levam em consideração. Fala assim, o novo coronavírus já foi detectado, um novo coronavírus com a mutação. Não tem problema. Se aquela mutação não gerar um novo sorotipo, não tem problema. Um novo coronavírus só vai ter problema se ele for um novo sorotipo. Tá? Porque, por exemplo, eu fui infectada por um determinado vírus, eu monto uma resposta imune contra ele. Enquanto só tiver aquele sorotipo, ele pode alterar, que não tem problema. Se ele se alterar a nível, a ponto dele alterar o sorotipo, ou seja, desse anticorpo meu não se ligar mais, aí que é um problema, aí que é um novo vírus. Se isso acontecer só depois da gente já ter vacina, sem problema, a gente desenvolve uma outra vacina, que é o que acontece com a influenza. Não tem vacina de influenza todo ano? Por quê? Porque o sorotipo de influenza muda todo ano. O vírus de influenza, todo ano tem um vírus diferente, sorotipos diferentes. Aí, todo ano a vacina contra a influenza é diferente, porque todo ano eu tenho um vírus diferente. Então, o coronavírus parece que não tem essa taxa tão alta de alteração assim, mas a gente ainda precisa esperar um tempo para ver se isso realmente vai ocorrer dessa forma. Próxima pergunta é do Leonardo Santos Lemos. Ele quer saber como fazer o ACE2 recombinante humano, se tem potencial para aplicação clínica. Isso é muito tranquilo de fazer. Hoje os laboratórios de biotecnologia fazem isso com facilidade. É só você fazer um cassete, um genético com esse gene, né, dentro de um plasmídio, colocar isso, como, por exemplo, é feita a vacina do vírus da hepatite B. Produzem leveduras em alta escala, em cultura de célula em alta escala, purifica e se utiliza. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, a gente produz o HBS, que é uma proteína do vírus da hepatite B, para produzir vacina, a gente pode produzir essa proteína ACE2 e ser utilizada. Eu creio que seria interessante ser utilizada em pacientes, por exemplo, suscetíveis, né? No começo do sintoma, logo para evitar, né, a disseminação viral no organismo. Próxima pergunta é do Bruno Santos. Existe diferença nas taxas, proporções de penetração endocítica e perfusão? Elas ocorrem concomitantemente ou alternativamente? Elas podem acontecer no mesmo hospedeiro das duas formas, né? Se a célula tiver só o ACE2, entra por endostose. Se tiver o ACE2 e a protease, entra por fusão, tá? Então, por exemplo, tem tipo celular que expressa só um, tem tipo celular que expressa as duas, né? Se expressar só o ACA2, entra por endostose. Se expressar as duas, pode entrar por fusão. Próxima pergunta é do Noslior 1407. Em relação aos grupos heterozigotos, por exemplo, AB, no caso do tipo sanguíneo, ou do tipo B,
tanto homozigoto quanto heterozigoto, qual a possibilidade de acontecer? Pois é, nos estudos eles não relatam, né? Eles não relatam nem suscetibilidade e nem proteção, tá? Então, porque provavelmente o antígeno do grupo B não deve estar fazendo nenhuma atuação, né? Mas não relata nem suscetibilidade. Então, eu não sei como seria nesse caso. Eu acho que não faria tanta diferença. Próxima pergunta é da Miriam Anjo. Já foi encontrada alguma associação entre microRNAs específicos e a atuação fisiológica do SARS-CoV-2? Não vi nada a respeito. Não li nada a respeito, não. Certo. Mais uma pergunta do Iago Lucas. Essa expressão de ACE2 seria influenciada pela degeneração do cromossomo X nas mulheres? Está falando pela inativação? Sim. Do cromossomo? Sim. Eu acho que não. Desde que você tivesse, né, o outro ativo, eu acho que não. Mas também não sou geneticista. Vocês têm que me responder essa parte aí, que essa parte aí não é a minha praia. Uma pergunta sobre o laboratório, né? Tem alguma justificativa do porquê da demora da soroconversão de IgM para IgG em pacientes com coronavírus? Tem suposições, tá? O que foi visto, isso até foi publicado na Nature Medicine, né? Há umas 3 semanas atrás, né? Que a rapidez, a velocidade da resposta imune, da geração de anticorpo, ela vai ser variável de paciente a paciente, ela é extremamente dependente da sintomatologia clínica e da carga viral. Então, pessoas com sintomatologia clínica mais leve, eles têm relação com uma menor produção de carga viral, uma menor produção de vírus no organismo, e a IgG ela pode demorar mais. Pessoas com sintomas pronunciados, hospitalizadas, com uma infecção grave, elas vão ter isso mais rápido. Então, eles colocam quase como uma obviedade que, por exemplo, pacientes com sintomas leves ou assintomáticos, eles vão ter um tempo maior para a soroconversão do que pacientes sintomáticos. Isso é uma regra? Não. Isso é visto em alguns pacientes e outros não. Então, tem relatos na literatura de 14 dias. Tem IgG, tem relatos na literatura que a pessoa só converteu com 60, tá? Pode ter fatores do próprio hospedeiro, da imunidade dele, da carga viral, da sintomatologia que seja mais leve, ou a ausência de sintomatologia sendo assintomático. Só a última dúvida para a gente fechar, da Isabel Barbosa. Ela falou que muita gente faz uso do ivermectina achando que está prevenindo o vírus. O uso da ivermectina para o coronavírus realmente é eficiente? Eu acredito que não tem nada provado, tá? Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre isso, que aí posso até falar um pouco em geral. Tanto hidroxicloroquina, quanto ivermectina, seja o que for, gente. A gente precisa de estudos bem feitos. Não adianta, eu sou uma médica do hospital tal, estou tratando meus pacientes com ivermectina, tá muito bom, tá dando certo. Eles vieram aqui, pegaram comprimido e estão indo para casa, estão tomando ivermectina e está resolvendo. Não funciona assim, gente. Vou explicar uma coisa para vocês do porquê, tá? Mais de 80%, 85% das pessoas que adquirem infecção pelo Covid-19, elas têm uma tendência a ter uma infecção leve, de assintomática leve, tá? Essa pessoa, com ou sem ivermectina, ela vai melhorar. Se ela vai no posto de saúde médico dar ivermectina para ela, ela vai tomar ivermectina e vai falar assim, nossa, funciona, é maravilhoso. Ela iria melhorar com ou sem a ivermectina. Tá? É o mesmo caso daquela pessoa que está com dor de garganta, que vai no médico, é uma infecção viral, porque a maioria das infecções de garganta são virais, o médico passa um antibiótico, ela toma um antibiótico, melhora e fala, nossa, que antibiótico bom, que médico ótimo. Ela ia se curar em 3 dias, com ou sem o antibiótico, porque a infecção é viral. Tá? Então, a maioria dos pacientes, ele vai se curar com ou sem ivermectina, tá? Porque a maioria, 85% dos pacientes têm tendência a ter uma infecção leve, assintomática, leve a moderada e
o sistema imune funciona, a pessoa se cura, com ou sem ivermectina. Ótimo, a pessoa toma ivermectina e diz que foi ela que melhorou. Se ela não tomasse, ia melhorar da mesma forma. Pacientes graves. Paciente grave, está lá na UTI, ele está grave. Os médicos resolvem, vamos tratar os pacientes com ivermectina. O paciente está grave, ele está tomando interferon, anti-inflamatório, anticoagulante, estabilizado de todas as formas, coloca a ivermectina dele. Aí o paciente melhora. Vão dizer que foi ivermectina. Ele está tomando interferon, ele está tomando anti-inflamatório, ele está tomando anticoagulante, ele está cheio de aparelho, ele está entubado. Vão dizer que é ivermectina. Não funciona assim, gente. Você não pode dizer que é ivermectina sem você fazer um estudo. Pegar pacientes, todos no mesmo nível de doença. Doença só paciente leve, só paciente moderado, só paciente grave. Fazer um duplo cego com eles. Tratar o paciente com a droga sem ele saber, o outro tratar com o placebo sem ele saber. E avaliar realmente se funciona ou não. É só assim que se faz ciência, que se pode dizer que o medicamento funciona ou não. Não é na base do achismo. Não é na base do achismo, porque você está tirando todos os outros fatores de fora, tá? Tem estudos que já tem colegas virologistas que já estão em contato com estudos que estão sendo feitos com ivermectina, que não vem melhora no uso da ivermectina. Não vem melhora, a pessoa melhora, mas não, isso não está dizendo que é ivermectina, porque estatisticamente isso não tem relação, porque o grupo que não está tratando com ivermectina melhora na mesma velocidade, tá? Então não pode dizer que foi a ivermectina que melhorou. Outros estudos têm mostrado que para a ivermectina estiver em vivo, uma atuação realmente contra o SARS-CoV-2, ela teria que estar numa dose muito maior do que a que é veiculada nesses comprimidos, ou seja, a pessoa muitas vezes está sobrecarregando o organismo dela com um medicamento a mais. Às vezes a pessoa é diabética ou ela é hipertensa, ela já toma vários medicamentos, ainda vai colocar doses, às vezes, diárias de ivermectina, sendo que aquilo não está funcionando para nada. Então, não use medicamentos sem você ter a comprovação científica do para que ele funciona. Esse é o que eu digo para vocês. Não use medicamento sem você saber se ele realmente funciona. Todo medicamento, ele pode causar um efeito colateral. Todo medicamento, se não tiver na dose adequada, pode causar dano no seu organismo, certo? Então, essa é a minha humilde opinião a respeito do uso desses medicamentos. Correto. Então, agora a gente finaliza a sessão de perguntas. Professor, em nome da Liagem, eu agradeço imensamente a sua contribuição. Eu tenho certeza de que esclareceu muitas dúvidas das pessoas nesse momento agora e na palestra em si. E também pela sua flexibilidade, por a gente conseguir, para a gente poder prosseguir com os planos da palestra. Também de ter aceitado o nosso convite em primeiro lugar, né? Se não fosse isso, nada disso estaria acontecendo. E nós só temos a agradecer pela sua palestra, foi incrível. Gente, eu que peço desculpas pela confusão, a internet lá de casa não estava suportando o stream aqui, né? Eu estou super agradecida de estar participando, super agradecida pelo convite da Liagem. Vocês são uns fofos, eu tenho um carinho enorme por todos vocês, agradeço muito poder estar aqui falando sobre o que eu adoro, poder estar contribuindo um pouco com informações para vocês, e muito grata por essa participação. Muito obrigada. Tchau, professora. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. E obrigada a todos os participantes por terem ficado até aqui, por terem acompanhado a nossa palestra. Sério, pessoal. Aliás, a gente pede desculpas novamente pelos transtornos que nós tivemos. Nós vamos prosseguir com a nossa programação normalmente amanhã. E deem like no nosso canal, nos nossos vídeos, e se inscrevam no nosso canal se vocês estiverem gostando das palestras. Isso vai ajudar bastante a nossa liga. E ficamos por aqui. Até amanhã.